Oi, Mentiras, um canal cheio de verdade. E hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020, nós vamos à nossa segunda parte dos estudos, que começamos lá no sábado. Ontem eu não vim, tava com preguiça. Não, tava não. Mas vamos conversar, tem bastante coisa. Então vamos lá? Vem comigo, vem? Olá! Janaína Correia aqui pra vocês, gente, quase que eu não vinha. Nossa, que loucura. Na realidade, eu ia filmar o vídeo hoje mais cedo, né? Ia filmar na cozinha. Mas eu olhei pra minha cozinha e falei assim, ai não, aqui não tem aquele visual legal. De repente a acústica ia ficar boa, mas não tem um visual legal. Eu tô inclusive para chamar um amigo, tá? O Carlos, ele tem um trabalho fantástico. E se você quiser, você que está aqui no Rio de Janeiro e quiser conhecer o trabalho do Carlos, eu vou deixar aqui no link, vai estar também aqui embaixo, tá? Você corre lá no Instagram e procura Estúdio Pedra RJ. Estúdio sem a letra E. Estúdio Pedra RJ. Gente, sabe aqueles banheiros, aquelas cozinhas que a gente geralmente vê em filme? Pois é, ele trabalha com isso. Oh, meu Deus. Sabe aquela cozinha assim que eu gostaria de ter assim pra morar? Sabe? Botaria assim um sofá, sabe? Reclinado. Ia colocar assim uma TV acoplada ali na parede. Ia passar um dia na cozinha. Tá? Um rádio, claro, porque eu não sou muito de TV não, né? Teria que ser uma Smart TV para poder acompanhar os vídeos do YouTube, mas seria bem melhor assim um rádio, assim, tocando rock, bem no estilo que eu curto, sabe? Mas, gente, vale a pena. Procura o Carlos Nogueira, que ele é o responsável por desenhar coisas maravilhosas e redesenhar. Você quer mudar a sua cozinha? Você quer mudar seu banheiro? Você quer fazer aquela obra mega, ultra bacana? Procura o Carlos. Vai lá. Estúdio Pedra RJ. Vou deixar aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição também para você correr lá no Instagram e conferir. Aí você vai dizer para mim, Janaína, ó, você estava correto, o cara é show de bola, tá? Mas enquanto o Carlos não vem fazer nem a minha cozinha, nem o meu banheiro, deixar como cozinha ou banheiro de cinema, a gente vai se montando, se armando, né, dentro de casa, porque a casa de muitos virou estúdio, né? Não é o Estúdio Pedra, mas é um estúdio. Mas enfim, e eu não tenho acústica aqui no meu estúdio. A janela, a hora fica aberta, tem hora que eu tenho que fechar porque é gato miando, é cachorro latindo, é vizinho. Então tem que procurar um horário assim equilibrado para poder filmar. Mas enfim, né, são coisas da vida. Então, gente, hoje chega de bababá, que não é bababá, mas também não é jabá só, né? Porque o meu jabá vem acompanhado com girimum e aquela farofinha de torresmo maravilhosa, certo? Então, nós começamos no sábado falando sobre emancipação municipal e dividimos esse vídeo, né, para concluir hoje, né, e entendermos como funciona essa mecânica municipal, certo? Então, gente, nós precisamos entender primeiro que há um desentendimento em cima da emenda constitucional de número 5 do ano de 96. Lembra que eu cheguei a comentar com vocês sobre essa emenda constitucional? Pois bem, ela trouxe uma nova redação à própria Constituição Federal. Por quê? Porque lembra que eu disse para vocês que após a Constituição de 88 houve uma crescente, tá? Uma explosão de surgimento de municípios, e essa emenda constitucional ela veio falar assim, opa, dá uma segurada aí nesse surgimento dos municípios, porque ela está desenfreada. Pronto, foi isso.
tá? Ela tá desenfreada. Então, ela era seguida exatamente pela legislação de cada estado e ela passou a ser seguida pela legislação federal, com consulta à população por plebiscito e diversas outras situações. Só recapitulando um pouquinho que a gente já viu no sábado. Em 2014, essa emenda constitucional ela começou a ser criticada, ainda dentro do governo Dilma. E exatamente na questão da proposta de criação de novos municípios. Em 2015, foram novas propostas encaminhadas ao Congresso, e o Congresso, né, o nosso Congresso Nacional, sempre ele deixou para lá, tá lá engavetado em algum canto. No ano passado, 2019, o nosso atual governo federal, né, apresentou uma nova proposta, tá, para a Constituição de 88, para a nossa Constituição Federal de 88. E nessa nova proposta há uma eliminação de 1.253 municípios. 1.253 municípios seriam extintos. Lembra que eu também falei para vocês que há uma fila de espera onde mais de 630 municípios querem ser emancipados? Pois é, só que esses 630 não seriam emancipados e os outros 1.253 voltariam a ser distrito. Por que voltariam a ser distrito? Primeiro, que na redação fica pautado o seguinte: o município que não arrecadar 10% da sua receita total, ele volta a ser distrito. Por quê? Porque ele simplesmente, ele está mamando nas tetas do Estado e nas tetas do governo federal. Então, desses 5.568 municípios que nós temos no país, quantos vivem com seus próprios recursos? Não é? Tem muitos aí que são criados e que simplesmente os recursos que eles possuem são nenhum. Mal paga a folha que eles geram ali na Câmara, na Assembleia Legislativa, na Assembleia Legislativa e na Prefeitura, certo? E é óbvio que foi uma proposta extremamente criticada há quase um ano atrás, foi em novembro de 2019, exatamente porque estava dentro do governo Bolsonaro, né? Então, no governo Dilma não teve problema nenhum. No governo Dilma não teve problema, então estava para ser aprovada, estava para ser extinto alguns municípios, mas agora no governo Bolsonaro não pode, certo? Não pode, tá? É feio. Numa consulta ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tá? Cuja sigla é o IPEA, e sua nota técnica de número 6 do ano de 2013, sobre a criação de municípios, nós lemos sobre o projeto de lei do Senado. Nem sabia que tinha projeto de lei do Senado. PLS 98 do ano de 2002. Projeto de lei do Senado, também entendido como PLS 98 de 2002. Ele traria uma nova onda de emancipações que ampliaria o desequilíbrio econômico federal. Então, veja bem, lá em 2002, um projeto de lei do Senado quer ampliar novamente a criação dos municípios, assim como era na Constituição Federal, né, que foi vetado por uma emenda constitucional de 96 e que, no ano passado, foi apresentada uma proposta pelo governo federal para poder segurar e falar que aqueles que não geram receita, só geram prejuízo, voltam a ser distrito, tá? Por quê? Porque pelo menos você não paga tanto a folha. A gente vai entender por que ainda nesse vídeo, tá? Mas por que seria isso? Uma coisa, isso eu não sabia, tá, gente? Tô sabendo agora. Se vocês tinham noção de que haviam determinadas coisas, eu sinceramente não tinha, não, tá? Existe um fundo de
participação de municípios. A gente até então sempre falou de fundo eleitoral, fundo partidário, né? Quem usa, quem não usa, aquela coisa toda, quem está usando o fundo partidário, quem está usando o fundo eleitoral para essas eleições, que não sei o que, a gente está basicamente nessa história de fundos, né? E aí tem o fundo de participação de municípios. Olha que interessante. A criação de novos municípios, ela vai gerar uma redistribuição na receita desses fundos, tá? E vão aumentar o gasto público, certo? Então, olha como se você hoje tem uma distribuição para 5.568 municípios, e aí, se você cria mais um, você vai para 5.569 e toda a folha desse fundo de participação de municípios, ela tem que ser revisada, certo? Mas não fica só nisso não, tem mais treta, né, nesse angu todo. O Brasil, ele possui municípios com menos de 6.000 habitantes. Gente, eu morava num bairro no Rio de Janeiro, bairro da Zona Norte, e nesse bairro a última estimativa pelo IBGE dava que tinha 15.000 habitantes. E nós temos municípios com menos de 6.000, ou seja, temos municípios com menos habitantes do que um bairro no subúrbio carioca, certo? E esses municípios com muito menos habitantes do que um bairro, eles têm o dobro da receita orçamentária per capita em relação a municípios com 50 a 100 mil habitantes. O que seria isso? Tá? O município que tem de 50 a 100 mil habitantes, ele vai receber 1 milhão. E o outro município que tem só 6.000 habitantes, ele vai receber 2 milhões. Você está vendo como é que tem um desequilíbrio em tudo? Pois é, tá? Quando eu falar também esse termo per capita, tá? Você já sabe que é a renda por pessoa, per capita, por pessoa, tá? Em matéria, a revista Valor Econômico, também de novembro de 2019, nós podemos ler que 87 municípios são bilionários. Eu falei bi, não é mi, é bilionários, tá? E o top 10 destes municípios se concentram nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, nessa ordem. Primeiro São Paulo, depois Minas, depois Rio de Janeiro. Perdão, depois Santa Catarina, com um município só. O município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, lembra da história de Maricá? Aquele prefeito que roubou as vigas, tá? Que deixou um monte de prédios públicos, inclusive escolas, sem pagar a conta de luz, sabe? E deixou esse déficit todo para a atual prefeitura. Lembra do áudio que ele ligou para um ex-presidiário, né? Dizendo que Maricá era uma porcaria? Pois é, lá mesmo que eu tô falando. E aí você vai entender que uma coisa leva a outra. O município de Maricá, no Rio de Janeiro, ele tem menos de 158 mil habitantes. A receita per capita de Maricá seria de 13.100 para cada um desses habitantes. Ele está na liderança, tá? Entre os municípios bilionários, certo? Então, a receita do município de Maricá seria que cada habitante, cada um desses quase 158 mil, teriam 13.100 para que fosse gasto com esses habitantes locais. Aí você pensa assim, poxa, então Maricá tá bem na fita, né? Deve ser lugar de primeiro mundo.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, a gente conhece o Índice de Desenvolvimento Humano e a gente sempre ouve falar no IDH, o IDH, o IDH. O IDH, ele vai pegar o IDH nacional. Nós temos o IDH estadual e temos o IDH municipal. Então, esse IDH municipal a gente chama de IDHM, tá? Ele vai dizer que quanto maior a receita do município bilionário, menor as condições daquela população. E aí, quando eu falo menor, é assim, é menor em tudo, tá? Falta saúde, falta educação, falta saneamento básico, falta transporte, falta estrutura de vias, falta acessos, até mesmo a rede de internet no local, tá? A comércio e a uma série de outros benefícios que aquele município que é bilionário poderia dar uma condição de primeiro mundo para os seus habitantes. Mas aí o pessoal põe o dinheiro, né? Tem muitos governantes que andam aplicando na poupança e aí não está levando esses valores para uma distribuição correta aos seus habitantes, né? Então, isso tudo, gente, o que eu digo para vocês é que é de ampla responsabilidade nossa como cidadão, que uns têm a obrigação de votar e outros que não têm essa obrigação, que é o pessoal que já está acima dos 70 anos, já não tem mais obrigação de votar. Mas se você está vendo que o país está uma porcaria e quer fazer alguma coisa por ele, tá? Eu acho que essas pessoas, elas têm o direito. Nós já vimos em vídeos anteriores que é uma população grande, né? Nós temos quase 13 milhões de idosos acima dos 70 anos, entre 70 e 99 anos, que estão aptos a votar, tá? E aí, retornando aqui à questão de hoje, só abrir um parênteses rápido, essa responsabilidade, ela vai estar conosco, principalmente nas eleições agora, do dia 15 de novembro. E falta pouco, agora falta menos de 30 dias. Hoje são 19 de outubro e as eleições serão no dia 15 de novembro, pelo menos o primeiro turno. Nesse primeiro turno, nós vamos eleger os vereadores, tá? Os municípios que levarem para o segundo turno, vão levar o segundo turno somente os candidatos a prefeito. Os vereadores, eles se elegem ainda no primeiro turno, tá? E aí eu vou dizer para vocês por que é uma responsabilidade nossa. Gente, vamos voltar. São 5.568 municípios. Desses 5.568 municípios, nós estamos elegendo 5.568 prefeitos. 5.568 vice-prefeitos. 57.931 vereadores. Repetindo, 57.931 vereadores. Tá? Ainda temos os suplentes, os secretários e todos os funcionários das Assembleias Legislativas. Tá? Por baixo, a gente vai ter uma conta só entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 69.067. Acrescendo esse grupo a uma média, mas uma média por baixo também, tá? De 550 mil funcionários, nós vamos ter um total de 619.067 pessoas que vão estar nos municípios como funcionário público sem ter
sido concursado e ainda vão receber seus devidos salários, vão receber auxílios, alimentação pagas por nós, verbas de gabinete, tudo isso está saindo do dinheiro do nosso imposto e mais o fundo municipal, certo? E a gente precisa ter o seguinte cuidado, tá? Essas benesses, elas são pagas com o nosso dinheiro. Só que além disso, tem aqueles espertos que vão acumulando não somente seus cargos, como suas aposentadorias, tá? E não é só Sarney que acumula aposentadoria, não, tá? Político não é profissão, mas nós vemos aí pessoas que sentam na política e se mantêm na política, estão na política desde os anos 80. Aqui no Rio de Janeiro, eu cito para vocês Moreira Franco, Miro Teixeira, que está na política desde os anos 80. Desde que todo mundo gosta de abrir a boca e falar, mas o período militar foi federal. Estados e municípios continuavam com suas eleições diretas, certo? Então, essas pessoas permanecem até o dia de hoje. Brizola morreu e deixou Brizola neto. Um cara desse faz o quê na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro? O que ele faz? Isso a gente também vai ver nos próximos vídeos ainda no decorrer dessa semana. O que faz um vereador? Foi pedido da minha amiga Catiane, tá? E eu vou entrar nesse assunto o quanto antes possível, tá? Essas funções, a gente tem que lembrar do seguinte, nessas próximas eleições, agora do dia 15 de novembro, nós temos 60 candidatos que eram deputados federais, e 2 senadores. Desses 60 deputados federais e esses 2 senadores, eles foram eleitos pelo voto direto em 2018, tomaram posse no ano passado e já estão concorrendo ao novo cargo este ano. Bom, se eles entrarem, eles já têm acúmulo de aposentadoria. Se eles não entrarem, eles voltam para as suas cadeiras de senador e deputado federal. Gente, é mais do que absurdo, tá? Então, são essas coisas que a gente precisa fazer voz para serem modificadas. E quem modifica é quem legisla. E quem legisla é o que nós vamos ver. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês. O vídeo já ficou longo, mas pelo menos a gente concluiu esse assunto, tá certo? Não esqueçam de curtir, de compartilhar, porque informação é para ser passada. Fica com a gente no canal, tá certo? E não esquece também de dar aquela força lá pro nosso amigo Carlos, no Estúdio Pedras RJ, lá no Instagram. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um grande beijo, até amanhã a gente volta para dizer para vocês o que faz, afinal de contas, um vereador, né? Vamos ver se a gente aprende agora a toque de caixa, porque ainda dá tempo. Beijo. Tchau, tchau.